Bom dia a todos, meus queridos e minhas queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 21 de setembro de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje estamos na belíssima lição 264. Eu estou cercado pelo amor de Deus. Eu estou cercado, eu estou cercada pelo amor de Deus. Vamos à leitura do nosso texto, o que é o corpo. O corpo é uma cerca que o Filho de Deus imagina ter construído para separar partes do seu ser de outras partes. É dentro dessa cerca que ele pensa viver, para morrer quando ela decair e desmoronar. Pois no interior dessa cerca ele pensa estar a salvo do amor. Identificando-se com a própria segurança, ele considera ser aquilo que é a sua segurança. De que outro modo poderia ele ter certeza de permanecer dentro do corpo, mantendo o amor do lado de fora? O corpo não perdurará, mas isso ele vê como uma dupla segurança, pois a impermanência do Filho de Deus é uma prova de que as suas cercas funcionam e cumprem a tarefa que a sua mente lhes designou. Pois se a sua unicidade ainda permanecesse intocada, quem poderia atacar e quem poderia ser atacado? Quem poderia ser vitorioso? Quem poderia ser sua presa? Quem poderia ser vítima? Quem o assassino? E se ele não morresse, que prova haveria de que o eterno Filho de Deus pode ser destruído? O corpo é um sonho. Como outros sonhos, ele às vezes parece retratar a felicidade, mas parece retroceder subitamente para o medo, onde nascem todos os sonhos. Pois só o amor cria em verdade, e a verdade nunca tem medo. Feito para ter medo, o corpo tem que servir ao propósito que lhe é dado. Mas podemos mudar o propósito ao qual o corpo obedecerá, mudando o nosso pensamento quanto ao que ele serve, quanto ao que o corpo serve. O corpo é o meio pelo qual o Filho de Deus retorna à sanidade. Apesar de ter sido feito para cercá-lo irremediavelmente no inferno, a perseguição do inferno foi trocada pela meta do céu. O Filho de Deus estende a mão para alcançar o seu irmão e para ajudá-lo a caminhar pela estrada, junto com ele. Agora o corpo é santo. Agora ele serve para curar a mente que ele tinha sido feito para matar. Tu te identificarás com aquilo que pensas ser a tua segurança. O que quer que seja, acreditarás que és um com ela. A tua segurança está na verdade e não em mentiras. A tua segurança é o amor. O medo não existe. Identifica-te com o amor e estás seguro. Identifica-te com o amor e estás em casa. Identifica-te com o amor e achas o teu ser. A lição. Lição 264, para ser praticada no dia 21 de setembro. Eu estou cercado pelo amor de Deus. Pai, estás na frente e atrás de mim, ao meu lado, no lugar em que me vejo e em todo lugar aonde vou. Estás em todas as coisas que contemplo, nos sons que ouço e em cada mão que procura alcançar a minha. Em ti, o tempo desaparece e o lugar vem a ser uma crença sem significado. Pois o que cerca o teu filho e o mantém a salvo é o próprio amor. Não há outra fonte senão essa, e não há nada que não compartilhe a sua santidade.
Não há nada que esteja além da tua única criação, ou sem o amor que contém todas as coisas em si mesmo. Pai, o teu filho é como tu és. Hoje vamos a ti em teu próprio nome, para estarmos em paz no teu amor que dura para sempre. Meus irmãos, unam-se a mim nisso hoje. Essa é a prece da salvação. Não devemos unir-nos no que salvará o mundo junto conosco? Então, uma coisa que o texto do Alan Watson vai reforçar bastante para a lição de hoje é essa frase aqui. Essa é a prece da salvação, tá? Então, se você quiser aproveitar, né? Eu sei que a querida Nilza vai aproveitar para anotar aí na agendinha que a oração da lição 264 é a prece da salvação. Então, quando você estiver se sentindo absolutamente perdido, absolutamente em pânico, então você ore essa oração, tá? Então, passamos agora para o comentário do Alan Watson, da lição 264, do dia 21 de setembro. Eu estou cercado pelo amor de Deus e lá vamos nós, ok? E aí ele vai dizer assim, comentário. Qual é o propósito dessa lição? Essa, na minha opinião, lembrando que eles não estão dando propósitos, né, para essa lição. O propósito dessa lição, para mim, é nós nos lembrarmos que, apesar de estarmos aparentemente presos na ilusão da separação que nos é dada pela existência dos nossos corpos aqui, no mundo de Matrix, nós, na verdade, vivemos no oceano do amor de Deus, tá bom? É esse o objetivo que eu vejo para essa lição. Lembrando que esse é um comentário meu, não é um comentário do livro, tá? O livro, eu começo com o comentário do livro agora. O cerne da lição de hoje é uma linda oração. E a minha sugestão para todos nós é que tomemos um tempo não apenas para lê-la, mas para ler a oração em voz alta, com toda a expressão, com todo o sentimento do qual sejamos capazes. Jesus nos diz: meus irmãos, se unam a mim no dia de hoje. Essa é a oração da salvação. Essa é a prece da salvação. Você vai fazer isso? Talvez pudéssemos fazer uma pausa ao meio-dia, cada um no seu fuso horário, e à medida em que fizermos essa pausa, tomarmos a consciência de que outras pessoas estão se unindo a nós nesse exato momento para orarem essa mesma oração, juntas. E Jesus se une a todos nós, a cada momento em que nós a repetimos. Que todo o mundo seja abençoado com a paz que vem através de nós, né? Essa é uma frase do livro de exercícios. Se você não puder fazer uma pausa ao meio-dia, faça uma pausa em outra hora. Alguém em algum lugar estará se unindo a você nesta oração. E eu achei isso muito legal, né? Muito legal. Na Seitianoye, a gente tem os momentos, né, de oração que nos são recomendados para a gente se unir na corrente pela paz mundial, né? Então a gente para fazer as orações. A gente não, porque eu não paro. Mentiria para vocês se eu dissesse que eu paro.
Eu paro quando eu estou num seminário. Eu paro quando eu estou assistindo um serviço religioso ou uma palestra da Seichonoye, eles param e nos convidam a parar junto com eles, né? E nos países muçulmanos, nós temos os chamados, né, das mesquitas. Inclusive, eu vou ver se eu coloco um vídeo que uma amiga minha fez lá na Bósnia, porque lá na Bósnia tem muitos muçulmanos por causa da invasão otomana, né? Do domínio otomano. Então ela fez um vídeo que ficou muito legal, com o chamado da mesquita. Então, enquanto você está no país muçulmano, você ouve as chamadas diárias para a oração. É aquele momento em que o fiel precisa pegar o tapetinho dele, se voltar em direção à Meca, entrar na posição de oração deles e fazer a oração e entrar em contato com Deus. Então, se a gente pensar nisso, com essa ideia que o Allen está nos dando aqui, que nunca tinha me ocorrido, né? Ou acho até que tinha me ocorrido, mas de uma forma muito superficial. Se nós entendermos a mensagem que ele está tentando nos transmitir, no momento em que nós paramos e nos unimos em oração, nós estamos fazendo uma rede de orações de praticantes de um curso em milagres ou de orações de praticantes fiéis da Seichonoye ou de orações dos fiéis que seguem o Islã, chamando Deus para que venha à Terra, para que se manifeste, nos lembrando da existência de Deus. E isso não é maravilhoso? E aí ele diz aqui, se você não puder parar ao meio-dia, em algum momento que você parar, vai ter alguém orando com você. E se nós pensarmos, hoje pela primeira vez eu descobri, eu não sabia, que um curso em milagres está traduzido para o chinês, né? Então, se nós imaginarmos que nós temos praticantes ao longo de toda a América, o continente americano, norte, centro, sul, em toda a Europa, né? E agora eu tô sabendo que a gente tem praticantes na Ásia. Nós temos praticantes na África, porque existem países de língua portuguesa, de língua francesa, de língua inglesa na África, no continente africano, né? Então nós estaremos chamando, convocando a presença do nosso Mestre Jesus Cristo com alguém em algum momento. Então daqui a pouco nós vamos repetir essa oração e nós podemos imaginar que em algum ponto do mundo tem alguém orando com a gente. E isso, na minha opinião, é lindo. E isso é uma coisa que o meu mestre, o Prageet Harris, do Stargate, ele reforça muito. No momento em que nós estamos fazendo uma meditação com o Stargate, no momento em que nós pedimos que a consciência do Stargate chegue, nós pedimos pela ativação dessa consciência, nós ativamos todos os Stargates em todo o planeta Terra. Então, o que é na prática chamar o Stargate? É abrir um portal para que as consciências superiores e elevadas dos mestres ascensos, dos anjos, dos seres benevolentes que acompanham o processo ascensional da Terra, cheguem. Vocês podem imaginar isso? Fechem os olhos aí, imaginem o globo do planeta Terra. Se você acha que eu acredito que a Terra é plana, não, eu não acredito. Só para você ficar sabendo, tá? Então fechem os olhos de vocês e imaginem que em cada país, em cada continente, tem uma pessoa lá que vai fazer uma oração de um curso em milagres. Imagina que por uma linha imaginária de luz dourada da consciência crística, Jesus está nos unindo a todos através do nosso chakra da coroa. E aí você vai poder ter ideia de um tecido
luminoso de consciência crística que está sendo construído ao redor do planeta Terra. Um grid, uma rede. E isso não é maravilhoso? Então, daqui a pouco, quando a gente orar, a gente vai pensar um pouquinho mais nisso, tá? E vamos orar aqui como ele está nos sugerindo, tá? E aí ele continua. Imagine o efeito em você mesmo, no mínimo, uma vez a cada hora, e mais frequentemente, se possível, se você simplesmente pausar por um momento e silenciosamente repetir para si mesmo com convicção: eu estou cercado pelo amor de Deus. Eu estou cercada pelo amor de Deus. Imagine, o amor é a sua segurança, diz o texto, o que é o corpo. O propósito dessas 10 lições, desse texto que é o corpo, é focar a nossa atenção no amor, que é invisível, em vez de focarmos a nossa atenção no corpo, que é visível. Uma passagem do livro-texto que eu acabei de ler hoje dá continuidade a essa ideia. Então vamos ler a passagem do texto que ele leu em português, porque vocês já sabem que a professora de vocês tem grande dificuldade com a leitura do livro-texto diretamente do inglês. Então vamos lá. Quando fizeste com que fosse visível o que não é verdadeiro, o que é verdadeiro veio a ser invisível para ti. No entanto, não pode ser invisível em si mesmo, pois o Espírito Santo o vê com perfeita clareza. É invisível para ti porque estás olhando para outra coisa. Uau! Uau! Forte, né? Então, o que é visível e o que é invisível? O que é visível é mais importante do que é visível, do que aquilo que é invisível? O que é visível conta mais do que aquilo que é invisível? O nosso, digo nosso porque muitos dos meus alunos aqui foram alunos do Luiz Antônio Gasparetto. O nosso grande mestre Luiz Antônio Gasparetto, ele falava uma frase que quando eu escutei pela primeira vez foi muito chocante e disruptiva para mim. Qual foi a frase? Vocês precisam aprender a confiar no invisível. No que é visível não se confia. Porque o que é visível muda. Fazendo uma analogia aí com as nuvens no céu. O que é visível muda. O que é invisível está lá. Então, como é para você hoje aprender a confiar a sua vida e a sua vontade ao invisível? A um poder superior a você, como se diz nos Alcoólicos Anônimos, que nós podemos dizer que no nosso caso é o Divino Espírito Santo. Então, como é? Como é? Eu confiar, você confiar que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Eu, essa semana, com a história dos cachorros, eu experimentei um milagre. Porque quando eu achei que eu fosse estar numa situação muito difícil, a solução apareceu na minha mão. Não foi a solução que eu queria ter obtido, mas foi uma solução muito boa. E foi a solução possível para mim e para todos, para resolver o problema de todos os envolvidos de uma maneira harmoniosa naquele momento em que o problema estava se apresentando. Né? E como vocês estão vendo, eu cheguei da viagem, eu tô meio resfriada, tô meio esquisita, tô com alguma virose que não é Covid, porque o meu olfato e o meu paladar estão super normais, né? Mas eu peguei alguma gripe, algum resfriado lá, tô com a minha garganta me incomodando muito, né? Muito bem. O que não é visto
Não é porque se foi. O amor ainda está na minha mente, porque Deus colocou o amor lá, na minha mente. O amor ainda está em tudo à minha volta. E eu o verei se eu parar de olhar para algo mais. Jesus diz que se nós olharmos para o amor o suficiente, então peraí. Aquilo que não está lá, aquilo que é irreal, então se tornará invisível para nós. E esse é o processo de mudança sobre que o curso é Milagres, sobre o qual o curso é Milagres está falando. À medida em que paramos de querer ver algo além do amor, pararemos de ver qualquer coisa que não seja o amor. Esse resultado é inevitável, porque o amor é tudo o que há. O amor é tudo o que é. Nós queremos ver a separação, nós queremos ver os corpos, porque nós pensamos que de alguma forma isso nos mantém em segurança. E isso preserva a nossa individualidade. A nossa real segurança, portanto, entretanto, está no amor. A nossa real segurança está em tomarmos consciência de que nós somos parte desse oceano de amor que nunca termina. O corpo, o ego e a consciência individual não são aquilo que precisa ser preservado. Em vez disso, nós precisamos aderir à consciência universal e desempenhar a nossa parte como uma sinapse, né, aquela conexão neural, na mente universal. Sem um propósito que termine nessa pequena célula do ser, mas com apenas um único propósito que serve ao todo. A forma de experienciar o amor é dar o amor, porque o amor é compartilhar. Se o amor é compartilhar, então como você pode encontrar o amor a não ser através dele mesmo? Que eu hoje possa abrir o meu coração para o amor, para amar o mundo. Que eu saiba que essa é a minha função. À medida em que eu me abrir para deixar o amor sair, o amor irá me inundar. Porque o amor sempre flui nos dois sentidos. E aquilo que eu estou amando sou eu mesmo e não uma coisa ou coisas separadas. Eu não sou simplesmente uma célula. Eu existo apenas em relacionamento com o universo. O todo está em cada uma das partes. Tudo está relacionado a tudo mais e apenas o todo tem significado. Eu estou rodeado pelo amor de Deus. E aí, ele vai comentar o texto de O que é o corpo, tá? Então eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu só... Eu vou ler essa frase que eu li em inglês novamente aqui, do livro em português, tá? Pois se o amor é compartilhar, como podes achá-lo a não ser através dele mesmo? Oferece-o e ele virá a ti, porque ele é atraído para si mesmo. O semelhante atrai semelhante. Mas se ofereces o ataque, o amor permanecerá escondido, pois ele, o amor, só pode viver em paz, tá bom? E aí ele vai citar uma frase do texto que é o corpo, que é o 2, linhas 4 a 6.
Pois, se a sua unicidade ainda permanecesse intocada, quem poderia atacar? E quem poderia ser atacado? Quem poderia ser vitorioso? Quem poderia ser sua presa? Tá? A nossa identificação com o corpo parece nos proteger do amor. A insanidade do ego acredita que a morte prova que nós somos separados. Mas na realidade há apenas a nossa unidade. Se nós somos um, então a lição nos pergunta quem poderia atacar e quem poderia ser atacado, quem poderia ser o vencedor, quem poderia ser a sua vítima. Nós acreditamos que o ataque é real, que há realmente vítimas e que há realmente assassinos. Se a nossa unidade permanece intocada, então isso simplesmente não pode ser desta forma. E, portanto, todas essas aparências devem ser ilusórias. Ou, do contrário, a unidade teria sido destruída. Os horrores desse mundo são as tentativas do ego de demonstrar a destruição da unidade. A morte é a demonstração do ego de que o Filho eterno de Deus pode ser destruído. Nós, como estudantes do Espírito Santo, negamos isso. Nós não negamos que dentro da ilusão as vítimas e os assassinos existam. Nós não fingimos que as crianças não estão sendo mortas com bombas, que um genocídio não está sendo praticado, que atrocidades não ocorrem, que guerras não estão acontecendo, que vidas e famílias e a estabilidade emocional não estão sendo varridas do mundo. Mas tudo isso é verdade dentro da ilusão. O que nós negamos é a inteireza da ilusão. Nós negamos que essa cena represente a verdade. Nós negamos que qualquer coisa real possa ser ameaçada. Nós estamos conscientes de que aquilo que nós estamos vendo é apenas um sonho. Nós vemos as figuras no sonho chegarem e irem, mudarem e se modificarem, sofrerem e morrerem. Mas nós não somos enganados por aquilo que vemos. Nós damos testemunho à realidade, invisível aos olhos do corpo, mas que pode ser vista pela visão do Cristo. A verdade é, a unidade é. O mundo, o corpo, a morte, tudo isso nega essa verdade. A nossa tarefa como trabalhadores dos milagres é negar a negação da verdade. Nós negamos a separação. Nós negamos a negação da unidade. Nós nos colocamos, nos posicionamos com as mãos estendidas para ajudar. E através das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos pensamentos e, acima de tudo, através do nosso amor, nós demonstramos a verdade da unidade eterna. Forte, né? Pois é, gente. Então, ele pede pra gente ler a oração aqui novamente, né? Então, eu vou ler pra vocês a oração novamente, mas antes antes de ler a oração, quero compartilhar algo, né? Ontem eu tive uma notícia muito triste. Uma das minhas preletoras favoritas da Seichonoye, talvez alguns de vocês a conheçam até do YouTube ou pessoalmente, que foi a preletora que me recebeu quando eu entrei para Seichonoye em 2016, preletora Amélia Escoto do Amaral Ribeiro. Ela passou para o plano espiritual de uma forma um tanto repentina. Eu ainda não sei o que aconteceu, né? E aí hoje de manhã eu pensei assim, eu vou ver um vídeo da Amélia, né? E aí eu fui assistir
um vídeo dela falando sobre a educação da vida, né? E foi tão lindo me conectar com ela, sabe? Porque a Amélia, ela era uma pessoa tão iluminada, que eu tenho certeza que ela pegou um elevador direto para um lugar muito bom no plano espiritual. A Amélia era uma pessoa que ajudava todo mundo. Ela foi minha professora nos módulos de formação de preletores. Eu tinha uma certa intimidade com ela, eu tinha o telefone dela, eu pedi aconselhamento pessoal para a preletora Amélia várias vezes, né? Especialmente quando eu estava começando na Seichonoye, que foi um momento muito difícil da minha vida. E assim, nesse momento, né? Nesses momentos é que nós precisamos realmente reafirmar a nossa fé. Reafirmarmos a nossa fé de que a gente sabe que a vida é eterna, de que ela apenas passou para o plano espiritual, né? Como dizia o Miguel Falabella, passou para o andar de cima, e que ela foi recebida em festa, com festa, pelos amigos, pelas pessoas, milhares de pessoas que ela ajudou ao longo dos seus, sei lá, talvez uns 40, 50 anos de Seichonoye, uma vida inteira dedicada ao ideal, né? De ajudar a humanidade a transcender o sistema de pensamento do ego, como nós estamos habituados a falar aqui à luz do ensinamento de Um Curso em Milagres, né? E é nessas horas que a gente tem que se conectar com o coração, né? E eu fui ouvir a palestra dela e ela acabou falando coisas que eu estava precisando ouvir, né? Sobre nós nos lembrarmos que nós somos os filhos de Deus, que nossos pais carnais foram os veículos, os canais através dos quais nós chegamos aqui, mas que nós precisamos ter isso entranhado nas nossas mentes. Você é o filho de Deus, você é vida de Deus, você tem todos os atributos de Deus, porque você é o filho de Deus. Então, se o seu pai foi horrível, se sua mãe foi horrível, se eles não quiseram que você chegasse, se eles abandonaram você, se o seu pai não registrou você, se ele abandonou a sua mãe, se a sua mãe quis abortar você e na última hora acabou mudando de ideia, não importa, né? Se seus pais, na ignorância deles, xingavam você de burro, incompetente, imprestável, você nunca vai ser nada na vida, você é um lixo, você é um estorvo, você é um fardo, eu só sou infeliz porque eu me casei, porque eu tive filhos, eu sou infeliz porque você tá aqui, porque você é um fardo na minha vida. Nada disso importa. Porque nós estamos nos lembrando aqui todos os dias da nossa verdadeira origem. E é nessa lembrança que nós nos conectamos com o nosso ser real, com quem verdadeiramente somos. É nessa lembrança que nós nos possibilitamos sermos quem realmente somos. Manifestarmos nesse plano fenomênico a nossa verdadeira identidade, a nossa imagem verdadeira, como se diz na Seichonoye. O Cristo em nós, o ser crístico, o ser búdico, o ser átmico, né? E aí ela falou uma frase do mestre que eu já tinha esquecido, ela estava lendo vários livros, usando como referências, vários livros do mestre, e ela falou assim: você é uma expressão de Deus, você é a expressão de Deus nessa tela de tempo e espaço. O que é a tela de tempo e espaço? É a terceira dimensão, é a Matrix, é o metaverso. Então, já que você está aqui, por alguma razão você escolheu estar aqui, assim como eu, então nós precisamos trazer Deus para essa tela do tempo e espaço. Deus só pode vir aqui através de nós. Deus só pode iluminar essas trevas, as quais diariamente presenciamos seus efeitos, através de nós. Por isso que Jesus diz: você é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, você é a luz do mundo.
né? Então vocês vejam, eu fui buscar um conforto para mim mesma pela minha tristeza, inclusive porque a minha amiga que me deu a notícia falou para mim que ela estava no Seminário da Luz há um mês atrás, que eu fui, e eu não a vi. Eu não a cumprimentei. Eu vi o marido dela, o preletor Alexandre, falei com ele, abracei, beijei, perguntei se ele ia dar aula pra gente no ciclo de estudos da prosperidade. Ele falou que estava marcado e não a vi, né? Não a via. E aí a minha amiga falou que ela estava lá. Então, para matar aquela saudade, eu fui ver uma palestra dela e ela acabou me dando outro presente, que foi reafirmar essa noção que eu preciso reafirmar para vocês todo dia aqui, que o mais importante de tudo nessa jornada que nós estamos fazendo juntos, e que quem está aqui comigo talvez esteja fazendo pelo 4º ano, é a lembrança, é reafirmarmos a lembrança de que sabemos de quem somos filhos. E de que se somos os filhos de Deus, somos então perfeitos, maravilhosos, completos, curados, íntegros, isentos de pecado, né? Inteiros, esqueci de falar inteiros, né? Porque é só a partir dessa consciência que nós vamos poder fazer a tarefa que nos cabe. Lembrando a minha professora, nós ensinamos sendo, o outro aprende fazendo. Você só pode ensinar sendo se você ganhou essa consciência para você mesmo. Concordam comigo? Né? Então agora vamos fazer a oração aqui de maneira bem pausada, tá? Lição 264, eu estou cercado pelo amor de Deus. Pai, estás na frente e atrás de mim. Nessa situação, você pode citar uma situação. Tá. Ao meu lado, no lugar em que eu me vejo e em todo lugar aonde vou. E aí você pode citar um lugar onde você vá. Estás em todas as coisas que contemplo. Nos pássaros, nos animais, nas pessoas. Nos sons que ouço e em cada mão que procura alcançar a minha mão. Em ti o tempo desaparece e o lugar vem a ser uma crença sem significado. Aqui ele está falando do tempo e do espaço, o tempo e o lugar. Pois o que cerca o teu filho e o mantém a salvo é o teu próprio amor. Não há outra fonte senão essa, e não há nada que não compartilhe a tua santidade. Não há nada que esteja além da tua única criação ou sem o amor que contém todas as coisas em si mesmo. Pai, o teu filho é como tu és, inclusive aquela pessoa com a qual eu tenho tanta dificuldade. Você pode falar aqui. Hoje vamos a ti em teu próprio nome, para estarmos em paz no teu amor que dura para sempre. Meus irmãos, unam-se a mim nisso hoje. Essa é a prece da salvação. Não devemos unir-nos no que salvará o mundo junto conosco, né? E aí o Allen, ele dá uma série de sugestões aqui para a gente praticar essa lição, trazendo as especificidades das nossas preocupações diárias para a oração. E aí nós vamos pedir pela salvação, né? Lembrando que a salvação nada mais é do que o meu pedido pela correção da minha mente, né? Ele diz, né? Porque aquilo que cerca o seu amor, o seu filho, eu, né? Jaqueline, ou você, enfim, e o mantém seguro é o amor em si mesmo, e não o tempo e não o lugar. E aí ele continua, tá? Muito bonito, né? Muito bonito. Eu adorei a lição e adorei os comentários dele, né? Às vezes nós praticamos de uma forma um pouco inconsciente, né?
E aí você vê o autor trazendo para você uma profundidade a profundidade do texto a qual você ainda não tinha notado. Então, meus amores, essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.